Olá, estamos novamente então na segunda aula do dia 8 de maio com o segundo filósofo empirista que defende que o conhecimento advém das experiências. Agora nós vamos falar de John Locke. Para falar de John Locke, nós temos que entender que o John Locke ele faz uma crítica. Crítica a quem? Ao inatismo de Descartes, né? O Descartes acreditava que as ideias, né, que nós temos, algumas ideias já estavam inatas em nós, já estava dentro da gente, né? E com o desenvolver, com o desenrolar do tempo, nós precisávamos, você lembra que Descartes falava que essas ideias elas tinham que ser colocadas em prova, elas tinham que ser contestadas para a gente assegurar que essas ideias estavam corretas? Então, aqui agora é diferente. Aqui nós estamos falando que é pelas experiências, é a partir da experiência cotidiana, né, que vai acontecendo o conhecimento. Olha lá para você ver, ó. Repara essa criança aqui, né? É a mesma mulher, tá vendo? Que no desenrolar do seu tempo, no seu primeiro momento, ela não tem nada. Por isso que ele fala assim, as ideias, né? Quando nós nascemos como se fosse uma folha em branco, uma tábula rasa, né? Uma tábula rasa no sentido de que está lisa, não tem nada escrito ainda. Ao contrário do nosso amigo Descartes, que acreditava que a nossa cabeça, a nossa mente já possuía ideias desde o nosso nascimento, que essas ideias iam se desenvolvendo com o tempo. E o Locke fala, não, está errado. Está errado esse inatismo. A pessoa nasce sem nenhuma ideia prévia. As ideias são adquiridas à medida que ela vai tendo essa empiria, né? Essa experiência com as coisas do mundo. Aí você volta na criança aqui, ó. Criança, olha lá para você ver. A criança, ela não tem nada aqui, ó. Tá em branco, tá? A mente dela é uma tábula rasa. A mente dela é uma folha em branco, né? Mas no decorrer do seu tempo, né, a partir da experiência que os olhos, né, da experiência, né, de observar a flor, e com o passar do tempo, né, ou tocar na flor, ou cheirar a flor, né, através dos órgãos sensíveis ou sensitivos, vai formando então o que? Vai formando então a ideia flor. E o que nós somos, então, para Locke? Nós somos o resultado das experiências que nós vamos tendo ao longo do tempo. Então, agora, você vai assistir uma primeira parte da explicação do professor do poliedro, o Guy. E ele vai mostrar mais ainda claramente essa contradição, né, de Descartes, do inatismo de Descartes, que o Locke vai contra. E o John Locke ele tem um papel muito importante para a filosofia, que é justamente tentar construir um caminho mais seguro para a ciência e tentar tirar um pouco a preocupação da filosofia de algumas questões como, por exemplo, a metafísica. E nas palavras do próprio John Locke, ele se considera, né, como um preparador, né? O meu trabalho é como de ajudante de jardinagem, preparando o terreno, removendo o entulho que atrapalha o caminho do conhecimento. O que seria esse entulho que o John Locke quer remover, gente? Seria justamente aquilo que não agrega a ciência, aquilo que os outros filósofos tanto perderam tempo pensando e que não trouxeram aí um conhecimento de fato. Seria para ele, por exemplo, a metafísica, aquela ideia do Descartes de que as ideias são inatas. Para o John Locke não existem ideias inatas. E esse é o caráter crítico da filosofia dele. Além da influência que o John Locke tem no iluminismo, né, como movimento, essa preparação da ciência, como ele mesmo diz, a gente precisa sempre pensar que, para ele, a filosofia traz uma percepção diferenciada. Para o John Locke, a ausência de ideias inatas, essa crítica que ele faz ao Descartes, né, as ideias como Deus, perfeição, a ideia de infinito, que seriam inatas, ou seja, a gente já teria uma noção delas sem ter experiência delas, para ele isso não existe. Para ele tudo é derivado da nossa experiência. Por isso, ele é um filósofo empirista, mas ele não faz um empirismo que seja radical.
O empirismo dele, por exemplo, associa que em alguns momentos a gente possa ter aí acesso a ideias que, através da dedução, a gente chegue nessas ideias, como, por exemplo, algumas ideias matemáticas, a geometria. Mas a grande parte das nossas experiências deixam impressões na nossa mente. E o mais interessante é que, para o John Locke, a mente humana é como se fosse uma tábula rasa, né? Digamos assim, uma folha de papel em branco, onde cada experiência deixa uma marca e é através da interpretação dessas experiências que a gente vai construindo o conhecimento. E o mais interessante aqui é a gente pensar que todos esses estudos, né, do John Locke, que ele fala que é um estudo anti-especulativo, anti-metafísico, focado mesmo numa ciência mais prática, bem empírica, a gente percebe que esses fragmentos sempre saem da principal obra dele, que é o ensaio sobre o entendimento humano. Agora, você vai entender como se processa esse conhecimento. Então, a nossa mente, ela é branca, ela é uma tábula rasa, ela é uma folha em branco e a partir do tempo você vai entendendo e comparando e percebendo que aquilo ali é uma flor, isso aqui é uma caneta, isso aqui é um lápis, isso aqui é uma borracha. E aí você vai percebendo, né, a borracha, a caneta, o lápis, a partir de qualidades, que nós vamos chamar de qualidades primárias e as qualidades secundárias, tá? As qualidades primárias, olha lá, estão ligadas às qualidades reais dos corpos: solidez, extensão, figura, número, movimento, repouso, tá? As qualidades secundárias, né, elas são combinações das primárias. Por exemplo, nós sabemos que isso aqui é uma lapiseira. Por que uma lapiseira? Porque ela tem uma certa extensão, ela é cilíndrica, ela tem uma ponta de ferro, e nessa ponta de ferro sai o quê? Sai um grafite. Tá. Agora, qual a qualidade secundária? A vermelho, a preto, a azul. A lapiseira, ela deixa de ser lapiseira? Não, ela não deixa de ser lapiseira. Mas quando eu falo que a lapiseira é roxa, é preta, é azul, é primário ou secundário? É as nossas qualidades secundárias. Então, as qualidades primárias são qualidades dos próprios corpos, ao passo que as secundárias derivam do encontro dos objetos com o sujeito, mas tendo sempre as suas raízes no objeto. Então, quer dizer, é o objeto que dita o conhecimento para o homem, tá? É o objeto que demonstra o conhecimento, é pelas experiências. Então, o professor Gui, ele vai continuar então essa explicação mais clara, mais concisa, né, entre a diferença de uma qualidade primária com uma qualidade secundária. Espero que você tenha entendido e não esqueça de fazer o exercício, tá? É necessário, sempre para o John Locke, dividir os objetos em dois tipos de qualidades, né? As qualidades que ele chama de qualidades primárias, a forma, a extensão, o volume, que são simplesmente características daquele objeto. E aqui as qualidades secundárias, cor, odor, textura, seriam como se fossem interpretações. As sensações, elas podem mudar. Por exemplo, tem gente que ama o cheiro de batata frita, por exemplo, né? E tem gente que odeia o cheiro de batata frita. Quer dizer, se é o mesmo objeto, se é o mesmo odor, digamos assim, por que as pessoas interpretam de maneiras diferentes? Cor. Tem gente que gosta, por exemplo, da cor azul, tem gente que identifica a cor azul e tem gente que não consegue identificar alguns tons de azul como azul, principalmente os que se aproximam um pouco mais do verde. Então, algumas coisas fazem parte dos objetos, das coisas, e isso são características, são propriedades desse objeto. Outras coisas estão abertas à interpretação, que são as famosas qualidades secundárias.